fortalece e com certeza nos faz bem. Muito obrigado. Então, lembrando a comunidade que esse momento de reflexão vai acontecer sempre, todas as primeiras segunda-feiras do mês, 15 minutos antes das 19 horas. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, que se realiza nesse dia 6 de fevereiro de 2017. Quero cumprimentar a todos os nobres vereadores, funcionários dessa casa, os visitantes, os internautas que nos acompanham com a transmissão ao vivo e a toda a comunidade. Penso que deu um reflexo aí a mudança de horário, temos mais pessoas do que a outra sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Convido a todos para de pé ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo com liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança que agradece. Sempre o formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e do colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza. Entre o Brasil, este Brasil, a pátria amada, dos reinos desde soles mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Lute a terra, mais realidade, os risonhos lindos campos têm mais cores, mas os bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, bendiga o rei de louro desta flora, mas no futuro e glória no passado, o cerques da justiça grava forte, verás que o vinho deu a voz de amor. Nem te agora a própria morte será rolar. Entre o Brasil, este Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Prosseguindo com os trabalhos, passando a pauta do pequeno expediente. Conforme cópia da ata da sessão ordinária da semana passada, entregue a cada um dos senhores vereadores, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, a presente ata
está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata está aprovada. Ato seguinte, peço à primeira secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Por favor, vereadora Vaneide Bach. Obrigada, senhor presidente. O meu boa tarde a todos, em especial ao seu Neri Ramos, que hoje está aqui, cumprimentando ele, cumprimento os homens, e a dona Jandira Batiste, né, também. Acredito que são as pessoas que mais experiência de vida têm, né? Uma boa tarde também aos internautas que nos ouvem. Conselho Tutelar de Presidente Getúlio. Estatística mensal de atendimento do Conselho Tutelar, mês de janeiro de 2017. Os casos atendidos. A origem dos casos. Denunciante. A própria vítima. 1 caso. Pais irresponsáveis. 3 casos. Outro membro da família. 7. Vizinho. 1. Serviço de saúde. 2. Autoridade policial. 4. Outros. 1 caso. Denúncia por telefone. 13 casos. Denúncia por correspondência. 1 caso. Denúncia pessoal. 5 casos. Denúncias procedentes, 14. Improcedentes, 5. Total de denúncias, 19. Total de visitas domiciliares e acompanhamento, 28. Outros atendimentos. Aplicação de medida protetiva, 1 caso. Número de notificações, 1 caso. Atendimento de plantão, 6. Autos de entrega, 1. Encaminhado para o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, 1 caso. Encaminhado ao Ministério Público, 2. Violações. Abandono de incapaz, 3 casos. Atitudes inadequadas, 3. Desestrutura familiar, 7. Agressão física, 3. E negligência familiar, 3 casos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora Vaneide. Continuando a pauta do grande expediente, para conhecimento do plenário, peço que a secretária faça a leitura das seguintes indicações, que serão encaminhadas a quem de direito, conforme solicitado. A indicação número 001 de 2017 e 002 de 2017 do vereador Ivo Palpitz. Indicação número 003 de 2017 da vereadora Marlene Wimsloch. Indicação número 004 de 2017 do vereador Joacir Pereira. Indicação número 005 de 2017 da vereadora Vaneide Bach e vereador Ivo Adame. Indicação número 006 de 2017 da vereadora Vaneide Bach. E a indicação número 007 de 2017 da vereadora Vaneide Bach e do vereador Haroldo Schink. Peço então à secretária que faça a leitura dessas indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Pavanello Júnior. Indicação número 001 de 2017, de autoria do vereador Ivo Palpitz. O vereador que apresente e subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer, após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia desta ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que este determine, junto ao setor competente, providências que se fizerem necessárias para a execução do que a seguir indico. Que seja determinada com urgência a recuperação com aterramento das laterais de 6 bueiros existentes ao longo da estrada geral Caminho Moltmann, objetivando o alargamento do leito viário que encontra-se estreitado pela erosão,
bem como seja realizada sua macadamização e patrulhamento, haja vista que ambos os casos têm dificultado o tráfego e a passagem de caminhões de carga para escoamento da produção, além do transporte escolar. Sala de Sessões da Câmara, em 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 002 de 2017, de autoria do vereador Ivo Palpitz. Que seja determinado com urgência a recuperação com aterramento das laterais de 2 bueiros, sendo um nas proximidades da propriedade do senhor Valdemar Spredman, do caminhão Vécia, e outro nas proximidades da propriedade do senhor Lindolfo Tonoli, da Serra Vencida, objetivando o alargamento do leito viário que encontra-se estreitado pela erosão, o que tem dificultado o tráfego e a passagem de caminhões de carga para escoamento da produção, além do transporte escolar. Sala de Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 003 de 2017, de autoria da vereadora Marlene Vimes Ló. Que seja aumentado o número de parcelas do auxílio financeiro concedido anualmente à APAI, das atuais 11 parcelas de R$ 5.000 para 12 parcelas de R$ 5.000, além de uma parcela mensal extra no valor de R$ 1.140 para custear um dia a mais na semana do transporte dos alunos da região serrana do município. Sala de Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 004 de 2017, de autoria do vereador Joacir Pereira. Que seja determinado a recuperação com manutenção do calçamento da rua Getúlio Vargas, em toda a sua extensão, bem como nas demais ruas centrais pavimentadas com paralelepípedos, corrigindo imperfeições como afundamento do leito, ondulações e pedras soltas. Sala de Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 005 de 2017, de autoria dos vereadores Ivo Adame e vereadora Vaneide Baca. Que seja realizada a aquisição de terreno para a ampliação da creche Pingo de Gente do bairro Niterói. Sala de Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 006 de 2017, de autoria da vereadora Vaneide Baca. Que seja realizada a recuperação com plantio da mata ciliar junto às margens das cabeceiras da recém-ponte construída na rua 1º de Maio, bairro Niterói, que tem por objetivo óbvio a proteção e recuperação de suas margens afetadas em razão da construção da ponte. Sala de Sessões da Câmara, 6 de fevereiro de 2017. Indicação número 007 de 2017, de autoria da vereadora Vaneide Bach e vereador Haroldo Schink. Que seja determinado um mutirão de restauração, recuperação e nivelamento dos calçamentos, pavimentações e asfaltos de ruas da cidade que se encontram danificados e que se apresentam com muitos desníveis e adensamentos, causando dificuldades no trânsito normal, quer de veículos, ciclistas e pedestres, e não sendo recuperadas imediatamente,
com certeza, ocasionarão ainda maior prejuízo ao erário público e aos usuários em geral. Sala de Sessões, 3 de fevereiro de 2017. Seria isso, senhor presidente. Nobre vereadora Vaneide, peço, por gentileza, que você dê continuidade e faça a leitura do requerimento número 001/2017 do vereador Joacir Pereira, para logo após ser submetido à discussão e à votação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio Leonardo Pavanello Júnior. Requerimento número 001 de 2017. O vereador infraassinado, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 64, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 260 do Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento com solicitação de informações a ser encaminhado ao secretário de Assistência Social, senhor Vanderlei Poffo, para que este, respeitando os prazos regimentais, remeta a esta Casa Legislativa a seguinte informação. O Conselho Municipal do Idoso, criado através da Lei Municipal número 2474, de 2007, de 12 de junho de 2007, está ou não em efetivo e pleno funcionamento, inclusive com sua devida diretoria constituída? Justificativa. O objetivo do presente requerimento é obter informações precisas e atuais quanto à conjuntura da atuação do Conselho no desenvolvimento de suas ações e diretrizes voltadas à terceira idade. Sabemos que os programas sociais, as atividades voltadas aos membros da terceira idade em nosso município, sempre foram tratadas com zelo e carinho. Porém, como em todo programa social desenvolvido, sempre haverá pontos e situações que podem e devem ser melhorados e corrigidos, razão pela qual apresentamos esta proposição. Nestes termos, pede deferimento. Presidente Getúlio, 6 de fevereiro de 2007, vereador Joacir Pereira. Seria isto, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vaneide. O requerimento número 001/2017 está em discussão. O vereador Joacir Pereira deseja fazer o uso da palavra nesse momento. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nobres vereadores aqui presentes, funcionários da casa e o público que nos assiste. Eu peço esse requerimento porque eu vejo que pode ser feito melhorias, né? Eu tive discutindo uns assuntos com o presidente do Conselho Municipal do Idoso em Balneário Camboriú. Ele me deu muitas ideias, sabe? E que eu vejo, tem coisas que podem ser implantadas para melhorar a nossa cidade, que eu vejo que os idosos eles podem ter mais ações sociais, tanto que nós um dia vamos envelhecer e vamos precisar usufruir disso aí. Então, eu tenho muitas ideias para colocar em prática para nossa sessão, para os nossos idosos, seria isso. Obrigado, vereador Joacir Pereira. Com a palavra, nobre vereador Haroldo Schink. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, antes de mais nada, quero fazer uma referência de otimismo com relação ao requerimento, que em nada afronta qualquer situação em relação à atual administração municipal. E apenas a título de aditivo, ainda ontem, conversando com a senhora Ivanir Gonçalves, da ITSE, nós fizemos uma referência rápida com relação ao Balneário Camboriú, que se consagrou como um dos municípios de melhor aplicação do trabalho para o idoso e do Conselho Tutelar, inclusive. É um exemplo de ações, hoje, especialmente no estado de Santa Catarina, com relação
aos trabalhos executados naquele município. E essa referência, ainda ontem, ele estava fazendo com a dona Itzi, de que eles deverão aproveitar exatamente esses trabalhos que são realizados por municípios que têm investido maciçamente na atenção ao nosso idoso. Portanto, eu pessoalmente, na condição de vereador, sou a favor de algumas ações nessa direção, e os esclarecimentos, por certo, não serão muito extensos com relação à atual administração, deverão buscar inclusive alguns subsídios do que era feito nessa área em período recente, mas com certeza a aplicação de esforços na direção de uma melhoria vão ocorrer. Portanto, nós estamos a favor de que realmente recebamos informações com relação às reais circunstâncias em que existe o desenvolvimento das atividades na área do Conselho do Idoso e o que afinal está sendo desenvolvido ou deverá ser desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora Vaneide Bach. Como crença religiosa, eu sempre frequento a Igreja Católica. Eu quero parabenizar o vereador Joacir pelo requerimento apresentado e dizer a ele que a Igreja Católica tem um segmento, né, chamado, dentro das pastorais, nós temos a pastoral da pessoa idosa. E alguns trabalhos ao longo desses últimos 2 anos, a gente está sendo feito com a questão de visitação em todas as comunidades das pessoas idosas, em especial acamadas, pessoas doentes, né? Levando uma palavra também de reflexão e conforto a elas, né? E dentro desse período todo, nós detectamos muitos casos de maltratos, né? Onde que, efetivamente, as denúncias vão para o CRAS, né? E gostaria de lembrar também que, dentro desses projetos do nobre vereador, né, peça para incluir essa pastoral da pessoa idosa. É uma grande ferramenta. As pessoas que dela participam, elas são atuantes, né, com muito conhecimento, e no município se faz necessário isso. Então, esse é um comentário para parabenizá-la pelo requerimento. Obrigado, vereadora Vaneide. Passo nesse momento a palavra para o vereador Ernesto Avancini. Eu quero parabenizar pela indicação e quero também lembrar de que fosse, né, alastrado um pouco mais esse trabalho sobre a terceira idade e os idosos, não só os que vão lá dançar, que podem participar da tarde dançante, que tem muitas pessoas idosas que não são conhecidas, que ficam em casa, que não tem condições de ir. Então, que a assistência social fizesse umas visitas e que incluísse essas pessoas que talvez não têm assim, indicação para ir nessas festas, né, que incluísse ele junto nesse projeto, esse pessoal que não pode ir, que fica em casa, né? E que alguém fosse visitar esse pessoal também, porque é só um grupo que participa, só aquele mesmo do grupo de sempre, e 60% das pessoas idosas da terceira idade não participa por falta de orientação, que fosse buscar também esse pessoal, que todos eles são igual, têm direitos iguais, falta de visita, né? De alguém que se interessasse bastante e incluir ele junto na sociedade aí da terceira idade, né? E é muito bom. E até ir em Camboriú ali, né? A assistente social fosse lá e visse o modelo deles para trazer para cá, mas que esteja incluído esse outro pessoal junto também, que não participa, que a gente sempre vê os mesmos participar, da terceira idade, dos idosos, que buscasse outras pessoas que também merecem. É isso aí que eu tenho a falar, sou muito a favor. Obrigado, vereador Ernesto Avancini. O requerimento, muito obrigado a todos os vereadores pelas palavras proferidas. O requerimento número 001/2017 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento está aprovado. Ato contínuo, passando a pauta da ordem do dia, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 001/2017,
de autoria da mesa diretora, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio. Projeto de resolução número 001 de 2017. Altera a redação do artigo 1º e do artigo 99 do Regimento Interno. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que o plenário da Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Altera o artigo 1º e o artigo 99 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que passarão a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. A Câmara Municipal e o órgão legislativo do município, e compõem-se vereadores eleitos nas condições e termos da legislação vigente, e tem sua sede localizada na Rua Henrique Furbringer, 490, nesta cidade de Presidente Getúlio, Estado de Santa Catarina. Artigo 99. As sessões ordinárias terão início às 19 horas, desde que presente para a abertura, no mínimo 1/3 dos membros da Câmara, e realizar-se-ão nos dias previstos pela presidência juntamente com as lideranças. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões da Câmara, em 6 de fevereiro de 2017. Seria isto, senhor presidente. Projeto, obrigado, vereadora Vaneide. O projeto de resolução número 001 de 2017 está em discussão. O projeto de resolução está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de resolução aprovado. Nobre vereadora Vaneide, por gentileza, faça a leitura da moção de apelo feita pelo vereador Sávio Batista, semana passada, para logo após ser submetida à discussão e votação. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, senhor Leonardo Pavanello Júnior, presidente Getúlio, Santa Catarina. Moção de apelo número 001 de 2017. O vereador infraassinado, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após sua tramitação regimental, seja encaminhado cópia da presente moção de apelo à diretoria da UVESC, à diretoria da UCAV, aos deputados estaduais e federais da região, bem como ao próprio governo do Estado, para que estes intercedam junto aos entes competentes para solicitar urgência na manutenção do trecho da BR-470, que compreende os municípios de Ibirama e Apiúna. Considerando o lastimável estado de conservação da pista de rolamento que, além do desgaste natural pelo uso, apresenta enormes buracos, fendas e desnivelamento que colocam em iminente risco de vida as milhares de pessoas que utilizam esta importante, porém desamparada rodovia no seu deslocamento diário, além dos incalculáveis prejuízos materiais ocasionados aos proprietários de veículos e caminhões que infelizmente padecem as consequências da irresponsabilidade, ineficiência e desconsideração do poder público na recuperação das vias federais. Sala de Sessões da Câmara, em 7 de fevereiro de 2017. Vereador Sávio Batista. A moção de apelo número 001 de 2017
está em discussão. Não havendo discussão, a moção está em votação. Moção aprovada. Passando às explicações pessoais, concedo o uso da palavra ao vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar o presidente, a todos os nobres vereadores, aos funcionários da casa e o público presente que nos honra com suas presenças. Quero aproveitar que quando a gente tem que falar mal, tem que falar mal, e quando tem que elogiar, tem que ser elogiado. Quero elogiar o trabalho do Antônio Oliveira, que ele vem fazendo em frente, né, de obras aí da prefeitura, chefe de trânsito, está fazendo um ótimo trabalho. Teve pedidos aí reivindicados já de 2, 3, 4 anos, que foi falado uma vez e já está concluída essa obra. Então ele tem que ser elogiado, que é um rapaz dedicado, que está fazendo o seu serviço com muito amor e muita dedicação. Parabéns, Oliveira. Cada vez que fizer um bom serviço que eu ver, vou elogiar qualquer um do secretário ou diretor, né? E tem algumas coisas para falar e para pedir, até mesmo indicação sendo feita agora. Seria mais importante chegar e primeiro falar na prefeitura, conversar, né, com o prefeito antes de botar as indicações, né, na Câmara, para ver o que pode ser possível feito antes de vir para a Câmara como indicação, né? E também tem algumas coisas que primeiro vou falar com o prefeito, ver a possibilidade de ser feita, né? E outras coisas que eu vi acontecer, que primeiro eu vou conversar com o prefeito para ver o que está acontecendo. Mas primeiro eu vou ver, né, o que é que está acontecendo. Daí, sobre a saúde, mas eu vou primeiro falar com ele. E dizer para o Salve também que é um sonho, né, de todo, né, pessoal do Alto Vale do Itajaí, até mesmo do Oeste, essa duplicação da 470, que é uma vergonha. Há quanto tempo já todo mundo reivindicações, não é a primeira moção de apoio que estamos mandando, né, para a MAVE, foi mandado para o VESC, para o CAVE, e eu acho que vamos ter que mandar essa moção, alguém já na próxima, que tiver, o mês que vem, que tem o VESC, né? Já ir com essa moção pronta e pedir para outros municípios vizinhos também entrar em contato, que a Câmara entre em contato, que também vão com uma moção para que seja, né, tenha mais força e mobilize o pessoal, que vai ter deputados lá, talvez até senador. E eu acho que é muito importante reunir, né, todos os municípios vizinhos aqui, ligar para eles, para todos ir com uma mesma moção, para que tenha mais força, porque nós já estamos lutando por isso há muito tempo. É isso que eu tenho a falar. Quero desejar a todos uma boa semana, que estejam todos com Deus e com muita saúde e amor no coração. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ernesto Avancini. Nesse momento, concedo a palavra ao vereador Joacir Pereira. Bom, eu acho que eu atropelei antes as palavras, né? Como é que se diz, em dar uma boa noite a todos, né? Mas me estendo novamente boa noite a todos. Devagarzinho nós vamos encaminhando no trilho. Quero agradecer ao nosso prefeito, que ontem eu fiz um pedido para ele. Já, na verdade, há uns 10 dias ele me deu a resposta, que é para o pessoal do fundo do revólver lá ficar tranquilo, né, que eles pediram que não tinha morador nos fundos do revólver, que só foram até na casa do irmão do nosso Haroldo ali, né, excelentíssimo Haroldo, mas ele já me deu a explicação e dentro de 10 dias estão patrolando as estradas lá para os fundos dos revólver. E quero dizer sobre, excelentíssimo presidente, as reuniões que quando tem nas comunidades, se nós puder estar a par, né, dos dias, nas comunidades, nos bairros, que eu acho que é muito importante para nós vereadores estarmos juntos. Aí vai de cada um do tempo disponível de junto, de querer ou não. Mas se nós pudermos estar a par de todas as reuniões, das datas, seria muito importante, tá? Também quero parabenizar os formandos que se formaram nesse último sábado em técnico de enfermagem, que foi aqui no auditório do Caiorá, onde eu tive a honra de ser paraninfo, né? Foi uma honra muito grande
E eu acho que é importante nós temos que ter cada dia mais pessoas dedicadas para a nossa saúde. E em especial a Sueli, do Vitai, que é a diretora, né, desse técnico em enfermagem, um grande trabalho que ela está fazendo. Também quero parabenizar a festa que teve lá na Serra do Índio, né, nossos conterrâneos. Foi uma grandiosa festa, todos os organizadores que tiveram feito essa festa. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador José Pereira. Concedo a palavra nesse momento ao vereador Marcelo Martins. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores, funcionários dessa casa, pessoal que nos acompanha pela internet. Uma boa noite especial a todos que estão aqui hoje, nos prestigiando. Coisa boa, casa cheia. Sintam-se convidados para toda segunda-feira vir aqui prestigiar a sessão na Câmara de Vereadores. Hoje eu tive a felicidade de poder visitar a nossa sempre querida e simpática diretora do Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, a irmã Aurélia. Fui lá ver como é que estava o andamento da obra, a reforma do nosso hospital, e saí de lá com uma notícia muito boa. Eu trabalhei por 3 anos e meio na Secretaria de Saúde e sei a quantidade de pessoas que infelizmente precisa fazer ressonância magnética. E ela me deu uma notícia que provavelmente no final do mês de fevereiro, final desse mês, o aparelho já vai estar funcionando. Isso é uma notícia muito boa, não só para nós de Presidente Getúlio, mas para os municípios vizinhos, que hoje precisam se deslocar até Rio do Sul ou Blumenau, e são agendados em média 120 exames de ressonância por mês, sendo que apenas 3 são pelo SUS. Hoje o município já tem agendado pelo SUS até novembro. Nós temos um pedido muito grande, e com a instalação dessa máquina de ressonância magnética, o Presidente Getúlio vai ser uma referência para os municípios vizinhos virem aqui. Está funcionando normalmente a colonoscopia, endoscopia. Esse ano ainda vamos ter um novo aparelho de raio-x, que vai vir para Presidente Getúlio também. Um aparelho de ultrassom, que vamos ter aqui no nosso hospital. Um aparelho de mamografia, a nossa irmã também está batalhando para conseguir isso para nós. Então o Presidente Getúlio vai ser referência em saúde. E isso todos nós temos que batalhar, temos que trabalhar bastante e valorizar muito a saúde no nosso município. Que é através de saúde que se tem trabalho, que se tem educação e que se tem tudo na vida. Também quero parabenizar as pessoas que estiveram envolvidas na mudança da nova farmácia do posto de saúde do centro. Antes ela era num lugarzinho pequenininho, hoje ela está num lugar amplo, naquela construção que foi feita ao lado. Dá muito mais conforto para as pessoas que estão trabalhando, atendendo a população, e também um conforto melhor para as pessoas que estão indo lá para pegar os seus medicamentos, que infelizmente não são poucos aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo Martins, e obrigado por esses informativos a respeito da saúde do nosso município, a qual é muito importante e muito nos alegra a cada passo, a cada desenvolvimento que dá. Concedo nesse momento a palavra ao vereador Ivo Palpitz. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os nobres vereadores, aos funcionários da casa, agradecer a presença de todos vocês aí, do Antônio Oliveira também, que está aí. E quero fazer uma defesa sobre a indicação que eu fiz, que nessa estrada lá que eu fiz a indicação, é um problema muito sério quando tem a escoação de suínos ou de leite, quando chega o inverno. A estrada é de 40 anos atrás, ainda é a mesma estrada, mesmos bueiros. Na época os caminhões eram
bem menores, hoje são caminhos alongados que precisam de mais estrada, mais largas, bueiros mais largos. Por isso eu fiz essa indicação e eu acho que devia ser uma coisa assim meio urgente. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Nico Palpitz. Nesse momento, com a palavra, a vereadora Vaneide Bach. Eu quero parabenizar, assim como o vereador Joacir Pereira falou, a comunidade da Serra dos Índios, né? Onde teve a festa da gruta da padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Quero os festeiros, a diretoria do CPC da comunidade estão de parabéns pela condução e organização da festa e pela maneira respeitosa e calorosa que recebeu a cada um que lá se fez presente. Então, parabéns a todos. Em especial aos 4 casais festeiros, né, lá da comunidade, que de maneira muito dedicada trabalharam por 10 dias direto, que antecederam a festa, e no dia de hoje com a limpeza. Também quero parabenizar o secretário Nilson de Souza pelo trabalho que ele está fazendo na recuperação das estradas do interior. Nesse momento, as estradas principais, né? Eu até brinco com ele, vereador Corpito, em respeito à vossa pessoa, né? Você também esteve à frente da Secretaria de Obras, mas eu brinco assim com o seu Nilson, que ele foi o secretário que teve a coragem de acabar com alguns monumentos históricos, não das avenidas principais das comunidades, mas das adjacentes, das ruas laterais, onde que também tem residência e onde também tem muito escoamento da produção, partindo, né, do princípio das palavras do vereador Nico. E queria sugerir a ele, nobre diretor Osmir Frari, né, sugerir ao secretário Nilson de Souza, que ele amplie o trajeto do caminhão-pipa, lá na comunidade do Pinheiro Alto, né? Quem passa ali pela subestação de energia elétrica e na direção do lado esquerdo, que se amplie esse trabalho que o caminhão-pipa faz até ao final da propriedade da dona Regina Vaires, né? São residências ali que ficam bem na margem da estrada e tem muito trajeto lá, muito tráfego, né, de carros, e até porque lá mais para o fundo, né, nós temos uma pequena comunidade com 42 famílias morando. E todas essas famílias passam por aí para vir trabalhar, né? Então, né, solicitar, diretor Osmir, de que seja feita essa ampliação do trajeto do caminhão-pipa. Também solicitar, de maneira informal, nobre diretor Osmir, que se faça uma recuperação lá na ponte Pêncil, do Caminho Pinheiro, aquela ponte, né, Caminho Pinheiro, Caminho Caçador, aquela ponte que liga Presidente Getúlio com Dalberge. Eu andei passando por lá, a comunidade mesmo é que vem fazendo essa manutenção há muito tempo, né? Então, eles, de maneira voluntária, fazem essa manutenção, mas eles requerem o material, estão requerendo o material, que seriam tábuas e pregos, né? Uma grande demanda de trabalhadores, em especial lá para o bairro Niterói, passa por ali, mora em Dalbergia e tem um grande fluxo de tramitação de ciclistas, pedestres, né, e de motos, veículos, né, que é uma ponte de bastante circulação. Então, fica também esse o meu pedido, né? Eu cedo a palavra para o vereador Ernesto e depois eu retomo ela. Obrigado, vereadora Vaneide, por ter lembrado. Ali, aquela ponte de arame ali do Conrado Hennig, né, ela está intrafegável, né, está muito perigosa, até se já que o diretor de obras está aí, é bom ele dar uma olhada lá, que teve esse fim de semana, 2 pessoas vieram falar comigo para ir lá que está muito perigosa a travessia daquela ponte, que apodreceu umas madeiras lá, já que a Vaneide lembrou, muito obrigado, Vaneide, e muita gente ocupa essa ponte aí do Conrado, tá? E até agora, começando as aulas, tem no mínimo umas 20 crianças que atravessam essa ponte, né? Com o começo das aulas, eles pegam o ônibus do outro lado e até vão na aula de a pé, atravessando a ponte ali, indo em direção ao Colégio Tancredo Neves. Então, se
diretor pudesse ir lá e dar uma olhada também nessa ponte o quanto antes possível. Muito obrigado, Vaneide. Disponha, vereador Ernesto. Sobre as indicações que eu fiz, referente ao, né, eu e o senhor Haroldo, né, referente à questão dos calçamentos, eu tomo por base assim, a rua que eu moro. É uma rua nova, né, é muita construção, caminhão pesado, eu não sei se é o material que foi colocado, se é o tráfego de caminhões, mas assim, a gente tem que subir ela na contramão para poder, né, para poder chegar em casa, porque o carro não passa. E, né, tomo por base essa rua, andando pelo município, vejo que tem muitas outras que também requerem essa manutenção, né. Em relação à indicação que fizemos em conjunto, né, eu fiz em conjunto com o vereador Ivo Adame, da aquisição de um terreno para ampliação da creche Pingo de Gente. Moro lá no bairro Niterói, considero este bairro, e o que é verdadeiro, o bairro industrial do município. Então, como mãe, eu sempre tentei colocar meus filhos numa creche próximo ao local que eu trabalho. Dado uma emergência, eu teria mais facilidade em estar indo lá para atender as minhas filhas. Visitando a creche já no ano passado, né, neste ano, eu vejo assim como está entulhado as crianças. É muita criança, o espaço físico é pequeno, né, é bem pequeno. Eu não tenho mais filhos na creche, mas eu ficaria com o coração na mão em ter que privar as minhas filhas de um espaço físico, né, para elas tomar um ar, tomar um sol, fazer as atividades de educação física, né, que a legislação da educação também faz essa exigência. Os profissionais reclamam que não tem um espaço, né. A gente tem uma área ali que seria na frente, né, fazer também essa sugestão. É claro que isso fica a cargo do Poder Administrativo, né, se de interesse dele, fazer a aquisição desse terreno para essa ampliação. Mas, atualmente, a gente tem um terreno ali que ficaria na frente da creche e daria um espaço grande, né, seu Ivo, para uma ampliação maravilhosa, né, daquela creche. E a recuperação lá das margens, lá do lado da ponte do Niterói também. É uma área bem grande, né? Hoje, aquela área, por estar um pouco no matagal, ela serve um pouco de visitação e ponto de encontro de dependentes químicos. Então, eu vejo, por exemplo, que recuperando, né, essa mata ciliar, colocando talvez alguns bancos, né, fazendo a manutenção e a limpeza dela, acabaria até tirando um pouquinho a ótica, né, dessas pessoas com essa terrível doença, estaria tirando, né, lá, e a gente até poderia, quando passa lá pela ponte e visita ela, né, Lenoir, teria uma visão mais agradável, né. Então, seria isso as minhas colocações, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vaneide. Passo nesse momento a palavra para a vereadora Marlene Wimsloch. Meus cumprimentos ao senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, aos pastores que nos honram com a sua mensagem, a todo o público presente. E fico feliz em ver assim, o empenho de todos os colegas e queria parabenizar o nosso colega Joacir pela sua indicação, pelo seu requerimento e agregar a esse requerimento também a questão do tempo de férias que tem o projeto do trabalho com os idosos. Para, às vezes, em novembro, para voltar em março. É um tempo em que eles ficam carentes. Seria necessário que se voltasse um pouquinho antes, que todos os trabalhos a nível municipal voltam antes, e eu acho que seria bem interessante que esse trabalho também fosse retomado, pelo menos em fevereiro. E queria também fazer um pouco a defesa da indicação que eu fiz ao prefeito municipal a respeito
do convênio que é firmado entre a PAI e Prefeitura Municipal, que, convivendo com as famílias e com a direção da PAI, se vê que é insuficiente. Eles têm um convênio de R$5.000 por mês, né? São 11 parcelas de R$5.000, e se pede então ampliação para 12 parcelas, e mais R$1.140 por mês para fazer o transporte dos alunos da região da Serra. Alunos estes que têm só 2 dias de transporte por semana, onde numa sociedade que se fala em igualdade e inclusão, nossos filhos são transportados 15 anos seguidos, a maioria deles buscados em casa, trazidos até a frente do portão. E essas pessoas em estado vulnerável, elas não precisam de 5, de 10, de 15 anos. Às vezes são 30, são 40 anos. Mas é muito importante que elas tenham essa assistência, porque convivendo com as famílias, se vê a diferença dessa pessoa vulnerável quando ela tem acompanhamento na PAI ou não. Há diferenças até na própria família. Acho que nós, que não temos nenhuma pessoa da família sendo assistida, temos que ter um olhar especial por elas. Temos que pensar de que forma que podemos colaborar para fazer essa inclusão. Então, tendo esse sentimento, eu gostaria que o poder público nos atendesse a PAI nesse pedido. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marlene. Nesse momento, concedo a palavra ao vice-presidente vice-presidente da mesa diretora, nobre vereador Ivo Adami. Cumprimentando nosso presidente, nossos amigos vereadores e o povo em geral, eu tenho uma colocação também, vereadora Marlene. É um pedido que eu gostaria de fazer, até por uma pessoa do CRAS, também que são responsáveis, que tivesse para essas famílias um acompanhamento especial, para quem tem deficientes físicos ou qualquer deficiência. Por quê? Eu tinha uma irmã de 62 anos com deficiência. Eu sei o que se passa dentro de uma casa para quem tem esses problemas. Então é muito valioso o seu pedido. Tomando a frente de uma ideia que talvez venha há anos, todos nós vereadores aqui, nós gostaríamos de ter a sede própria aqui, a sede da Câmara. É um conjunto entre 11 vereadores que nós queremos tentar com o Executivo ou, dependendo de fundos perdidos, construir a nossa sede. Ainda ninguém sabe onde vai ser, até por causa de terrenos e tal, mas se a gente não começa, também não termina um sonho. Então é um sonho de cada um de nós aqui termos a sede própria. Ter uma sede assim com auditório, sala de espera, uma coisa assim onde que se possa fazer talvez um curso dentro da sede da própria Câmara, que eu acho que está fazendo falta a nós, o município como nós temos, e não temos uma sede própria para a Câmara de Vereadores. Então nós, em conjunto, vamos lutar para ver se conseguimos essa sede. E o mais, agradecer a todos os meus colegas pelas ideias ótimas que vocês têm. Eu também teria aonde fazer as indicações, tipo o Caminho do Bico, Uru, essas partes, mas eu faço própria com o secretário de obra, que daí talvez se resolva mais rápido. É isso aí, um bom final de semana a todos. Obrigado, vereador Ivo Adami. Passo a palavra nesse momento para o vereador Sávio Batista. Cumprimentar
nosso presidente, cumprimento os demais vereadores, nossa assessora jurídica, os funcionários, a nossa plateia, os internautas, em especial minha família que sempre está presente, meu filho, minha mãe e minha esposa. Encheram de indicação hoje, fica até bonito ver os vereadores com tanto trabalho. Quem vai ter trabalho é a prefeitura, né? Isso é bonito, na verdade, e está certo, cada um usando seus meios. Mas gostaria de pedir, talvez, se me dê a liberdade, ao líder de governo, ao senhor Haroldo. É um problema de anos, senhor Haroldo, o bairro Pinheiro. É uma constante, uma falta de água que tem lá em alguns lugares. Talvez para dar uma atençãozinha especial, para ver o que dá para ser resolvido. E também, se for, me permite, passar o caminhão-pipa naquela... como está sendo construído, a poeira está muito, está demais. Ontem até, a gente que tem a família ali, a gente está muito presente ali, e é bem na geral mesmo do Pinheiro ali, na geral ali. Então assim, é um pedido aí para o nosso líder de governo, se puder levar. E gostaria também de fazer um pedido, não sei se o líder de governo pode me informar ou não, o asfalto do Tucano, como é que ele está? Qual o andamento? Tem alguma previsão de início, de retornar os trabalhos, ou como é que está o andamento, senhor? Pode. Tudo bem. Também gostaria de pedir para o nosso líder de governo, o site da prefeitura, Haroldo, ele está desatualizado, ele está com os secretários da gestão passada, tem todas as informações praticamente da gestão anterior. Então pedi também até para informação, as pessoas cobram da gente, né? Para atualizar, para ver quem são todos os secretários e as pessoas que estão trabalhando. Então, fica aí um pedido também para o nosso líder de governo. Sabemos que, com certeza, o mais breve possível, será ajustado. Quanto à indicação, o vereador Ernesto, a moção que a gente fez a semana passada, presidente, até hoje de manhã, um colega meu, infelizmente, né, acabou batendo o carro, né, dando um transtorno, não batendo com outro carro, mas bateu o fundo do carro aí nesse trajeto aí de Apiúna, e também perca, prejuízo, né? Então a gente estava conversando já com o assessor da Câmara, pedi para mandar para a Assembleia Legislativa, para o nosso presidente lá. A gente tem os deputados do PMDB que estão muito envolvidos também, tem o Jean, tem o Milton, né, tem o PSD, tem do PT também, que a gente envolver todo mundo, na verdade, né, o Scodilac, o deputado do nosso vereador Ernesto, e para eles dar uma atenção, e não só em época de campanha vir prometer, vamos duplicar, vamos triplicar. Por enquanto só se vê sair dinheiro e não se vê nada feito. Então fica aí um agradecimento aos vereadores que aprovaram essa moção, e com certeza, Ivo, é um sonho do Legislativo. O nosso presidente também veio com essa força, com essa vontade da construção da sede nova, onde que Presidente Getúlio já necessita. A gente é um dos poucos municípios que não tem uma sede, não tem um local próprio para atender o povo, para fazer um curso, né, para trazer a população para dentro da Câmara e usufruir do espaço da Câmara. É de um dos poucos municípios, Dona Ema tem, José Boté tem, e diga-se de passagem, uma senhora Câmara. O presidente Getúlio está mais do que na hora, e com certeza os 11 vereadores estão empenhados, e vamos achar alguma alternativa para construir a nossa sede própria. Desejar uma boa semana e que Deus ilumine a cada um de nós. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sávio. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Haroldo Schink. Senhor presidente Leonardo Pavanello Júnior,
senhoras vereadoras, com satisfação agora 2 vereadoras nessa casa, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, senhores funcionários. Primeiramente dizer de que estamos observando realmente de que existe uma luta muito grande por parte de todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, alertando para uma série de aspectos que a cada governo se renovam e de que não existe governo que consegue resolver tudo. Isso nós observamos agora com apontamentos que, em tempos passados, também aconteciam, mas, de qualquer forma, não conseguiram ser superados. Eu, por certo, não vou conseguir responder todas as situações que foram levantadas aqui, até porque o vereador normalmente tem 5 minutos, eu tenho o dobro, 10 minutos, mas se nós quisermos discorrer sobre tudo, com certeza não haveria possibilidade de atingir com satisfação a resposta adequada em todos os interins e gradativamente nós haveremos então de nos inteirar. Mas inicialmente eu quero fazer as respostas ao vereador Sávio Battisti com relação à água. Primeiro, está se verificando um problema muito sério com relação à implantação da rede de água, especialmente do Rio Hercílio, para a central de tratamento. Eu não sei de que forma vão conseguir solucionar isso com a colocação da tubulação por baixo do asfalto. Está arrebentando, palavra direta, está arrebentando com problemas sérios, seríssimos de condução da água. E o Serviço de Engenharia de Implantação já foi convocado para que encontrem a solução e possivelmente teremos muitos problemas com essa área. No bairro Pinheiro, há muito tempo nós temos esse problema de falta de água e agora agravou um pouco exatamente em função de novas rupturas. Estão sendo buscadas soluções, conversamos com o prefeito e a equipe da própria SAT, com o Serviço de Engenharia, e haverão de ser destinados esforços especiais, ainda mais agora com esse período de calor e inclusive de estiagem que poderão agravar a situação. Todos nós sabemos de que forma nós nos sentimos quando falta água e energia. Todo mundo reclama, diz água é cara, energia é cara, mas quando ela falta nós diríamos pagaria o dobro para ter. E essa é uma situação que aflige a todos nós. Portanto, vereador sabe, com relação à água, nós sabemos do problema, todas as providências estão sendo tomadas. Com relação ao site, nós temos que alertar não só quanto a isso, mas quase uma série de contratos não mereceram renovação na administração passada e estão agora numa fase de ajustamentos e haverão de ser implementados. O site da Prefeitura realmente há muito tempo já não estava sendo adequadamente alimentado e quem o consultava regularmente sabe que isso ocorria. Conversamos sobre isso com a equipe da Prefeitura e deverão ser dados atenções especiais exatamente para os aspectos de informações, tanto virtuais quanto as informações por internet dessa casa. Eu assumi a condição de líder do governo exatamente para procurar trazer aqui o maior número de informações possíveis de ser repassadas aqui. Nós sabemos que nem tudo chega ao alcance, ao domínio de um líder do governo ou do vereador, porque cada secretaria tem realmente uma função enorme de atribuições e não será em detalhes que nós vamos conseguir trazer todas as informações, até porque seria uma demanda de tempo muito grande. Mas nós estaremos sempre à disposição para que isso possa acontecer. E procuraremos desempenhar essa nossa função da melhor forma possível. Eu só diria o seguinte, muitas vezes eles dizem que com político é ruim. Sem político seria pior. Porque de alguma forma, embora nós tenhamos políticos realmente que não prezam a condição de políticos e de representantes da comunidade, isso realmente existe, nós temos muitos políticos que realmente se dedicam, e nós aqui em Presidente Getúlio podemos dizer uma coisa, todos, aqueles que passaram e aqueles que estão aqui agora, e aqui nós verificamos isso hoje, realmente existe uma busca de um entendimento em favor
de um município em franco crescimento desde mais de 100 anos da sua existência, e isso está aí nessa bela Presidente Getúlio que nós temos e possuímos aqui. Toda a equipe montada pelo prefeito Nelson Virtuoso e que tem como vice José Carlos dos Santos, está exatamente empenhado no sentido de proporcionar melhores condições de vida ainda para o Presidente Getúlio. Esse é o objetivo, é dever de todo político e de todo administrador. E essa busca será incessante por parte dessa administração que recém tomou posse. E o entendimento com os vereadores deverá ser enorme. Eu sei de que nem todos os pleitos, nem todas as reivindicações e indicações conseguirão ser atendidas de uma forma plena e nos exatos termos como pretendido. Mas, com certeza, se buscará uma solução dentro dos parcos recursos que nós temos dentro do município e com vislumbramento de dificuldades enormes de ordem financeira que os municípios deverão estar enfrentando no corrente ano. Esperamos que o presidente Getúlio consiga superar isso sem outros reveses. Mas eu disse isso ainda dias passados para secretários, de que, por certo, nós vamos ter que verificar de que forma nós encontramos o orçamento na metade do ano para frente, porque as receitas fazem curvas e as despesas normalmente são constantes. E se você não conseguir, eventualmente, um equilíbrio de passar pela crise que normalmente se assola lá nos meses de julho, agosto e setembro, ainda em outubro, nós teremos dificuldades no final de ano. Aliás, não só essa administração que tomou posse agora, mas todas as administrações passaram por isso. Nós temos aqui o ex-prefeito Ivo, que também passou por isso e sabe de que quando chegava nesses meses, você tinha que começar a puxar o freio de arrumação, porque do contrário você chegava no final do ano e não tinha nem sequer dinheiro para eventualmente fazer o 13º. Ainda bem que existe hoje uma reserva na área do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que tem exatamente o objetivo de formar um volume de recursos que são careados aos caixas municipais em dezembro, e que dão uma possibilidade de passar por essa crucialidade de dispêndios no encerramento de ano. Isso nos últimos 3 ou 4 anos está acontecendo em função de uma movimentação dos municípios brasileiros e se inseriu no contexto de distribuição do FPM. Ainda bem, digo eu. E aos prefeitos, com certeza, muito mais, porque com isso passaram pelo momento muito difícil. Portanto, tenham certeza de que nós procuraremos desempenhar aqui a questão da liderança do governo da melhor forma possível, trazendo as informações. E quando nós não tivermos a informação, vereadora Vaneide, nós com certeza saberemos chegar à prefeitura para buscá-la e trazê-la aqui. A questão de indicações, de moções, de requerimentos, é um direito que existe e muitas vezes deixa isso registrado. Por exemplo, nós aqui, a Vaneide e eu, a vereadora Vaneide e eu, fizemos até uma indicação que não sabíamos exatamente a sua, de que forma veio, mas ela até, de alguma forma, se acopla, a sua foi mais centralizada, e a nossa foi no sentido de que se fizesse mutirões. E o vereador, o ex-vereador Antônio de Oliveira e Osmir Frade, ex-vereador, também sabem perfeitamente, e a luta deles, eu me lembro quantas vezes foi nessa direção de encontrar soluções para os desníveis dos nossos calçamentos, e é realmente um problema sério. Basta uma chuva, basta uma situação de solo, e nós temos adensamentos. E a reclamação é emergente. E esse é o nosso objetivo, fazer com que a administração municipal, de repente, haja com a questão de um trabalho por mutirão, por intermédio de funcionários ou empregados, servidores da prefeitura, ou por intermédio de contratação de alguma empresa que faça esse tipo de serviços, mas necessariamente uma distribuição. Isso de uma forma até linear e periódica por todos os trechos, todas as vias ou ruas que nós temos, especialmente na nossa referência, foi aquelas de calçamentos, sem desprezo daquelas que são estradas macadamizadas ou estradas ainda sem a pavimentação de vida. Eu espero ter dado, eu talvez extrapolei meu tempo, mas com certeza, sim.
Só uma pergunta. Concedo a parte. Uma parte, o companheiro, até obrigado pelas explicações, do vereador. Quanto ao Ribeirão Tucano, o asfalto que liga Tucano a Rio do Sul. Assim, houveram os primeiros contatos. O governo do Estado, ele tem uma sistemática de pagamentos e ele faz as liberações de conformidade com o caixa, o fluxo de caixa. Deverá prosseguir em seguida. O propósito é esse e na semana passada o prefeito Nelson Virtuoso esteve em Florianópolis e mantiveram os primeiros contatos com relação a isso e existe o propósito imediato de prosseguimento. E eu acredito, inclusive, nos contatos que nós tivemos na semana passada com os deputados Aldo Schneider e Rogério Peninha Mendonça, eles também asseguraram que essa obra continuará imediatamente. Esse é o nosso propósito, mas nós sabemos de que é um convênio integralmente pago pelo governo do Estado, unicamente com repasses para o município, e o prosseguimento, de alguma forma, era para ser continuado, mas aí a empresa vencedora da licitação entendeu que deveria dar um espaço também, porque sempre existe o princípio de obras dessa natureza por leitura. Eu explico como é que funciona. Faz-se a leitura, faz a inspeção da obra ou do que já foi realizado, desde que confirmado o trecho feito e inspecionado como realizado, é colocado na planilha como executado e aí é feita a liberação do valor para que a empreiteira receba esse dinheiro. Então são procedimentos naturais. Diz a empreiteira de que não vai ficar dependendo muito do pagamento, que eles querem tocar imediatamente, mas nós sabemos de que início de ano é um pouquinho diferente e que normalmente a coisa tem que entrar no fluxo normal. Mas eu agradeço a intercessão e com certeza nós traremos informações possivelmente já na próxima sessão. Eu quero me colocar sempre à disposição e da melhor forma possível ter um relacionamento com todos os senhores vereadores para que as informações possam chegar, inclusive, por intermédio das senhoras e dos senhores vereadores, a toda a comunidade de Presidente Getúlio. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Haroldo Schink, líder de governo dessa gestão. Quero agradecer a palavra de todos os vereadores, a presença cordial cumprimento ao senhor Orli Muniz da Costa, ao professor Adair, que estava presente aí também, ao amigo Roberto, a professora Maria Helena, que está presente, a família do Sávio, que sempre prestigia. Esse é um ato muito bonito, vereador Sávio, que nós, vereadores, também seguimos esses passos e motivando as nossas famílias e a todos os cidadãos getulienses para participar das sessões. Muito obrigado ao pastor Rudolf e ao pastor Dilmar pela reflexão de hoje que tanto nos fortalece. Ao amigo Beda, que está aí presente, ao vereador que estava em exercício na última gestão e agora fazendo um belíssimo trabalho junto ao setor de obras, o Oliveira, juntamente com o diretor de obras Osmir Frari, pelo belíssimo papel que estão desempenhando junto ao Poder Executivo. Um abração também ao amigo Lúcio Cani, e ao campeão aí, que estava jogando em São Paulo, Gabriel. Parabéns, Gabriel, por representar a cidade de Presidente Getúlio lá na cidade de São Paulo. Um abraço a todos. Na última sessão, fizemos uma alteração juntamente com todos os vereadores, realizamos a alteração do horário da sessão para 7 horas da noite. Houve muitos comentários de quarta-feira até hoje, dizendo que iria diminuir o número de participação das pessoas, de que isso não ia mudar em nada. Na última sessão tinha 7, 8 pessoas presentes. Hoje, juntamente com os vereadores e com os funcionários dessa casa, passa de 45 pessoas dentro dessa casa legislativa. Então a alteração de horário sim surtiu efeito. Cabe agora a nós, vereadores, e a todos os cidadãos getulienses, de convidar a comunidade para participar das sessões. O cidadão getuliense pode ser os maiores vereadores que a cidade tem, participando dos processos legislativos, acompanhando as sessões. E vamos convidar as pessoas, nós vereadores, vamos educar as pessoas a participar da sessão. O que não pode morrer é a esperança, eu já falei isso na semana passada. E eu fiquei muito feliz com a participação de todos vocês.
vamos aumentar a participação popular nas sessões. Senhores vereadores, antes realizei uma equalização do som, que estava muito grave, muito grosso. Agora o som já está um pouco mais limpo, me parece, só que eu coloquei todos num volume igual, num volume padrão. Então, cada vereador deve sentir mais ou menos a aproximação para o som não ficar tão alto, porque senão esses microfones não são de boa qualidade e começa a distorcer o som. Só um cuidado para deixar as sessões mais claras para todos os ouvintes. Obrigado pela presença de todos vocês. Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores e a toda a comunidade presente para a próxima sessão ordinária, que se realizar-se no dia 13 de fevereiro, na segunda-feira que vem, às 19 horas, nessa Casa Legislativa. Declaro por encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado.